Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e para a gente falar na aula de hoje sobre as características socioeconômicas da região Sudeste, eu pensei em começar com um experimento. Tudo começou quando eu estava hoje tomando meu café da manhã. Então, eu estava lá fazendo a chocolatada e eu resolvi fazer uma adaptação para mostrar para vocês. Então, vamos supor que você vai misturar aqui, esse produto aqui na água. E percebam o seguinte, se a gente não mexer bastante, vai tudo concentrando aqui no fundo. Então, guardem bem a palavra concentração. Então, a gente tem uma partezinha do copo com todo o produto e, olha, o restante com quase nada. Então, está bastante desigual, certo? Bom, então, eu quero que vocês fiquem com essas duas palavras na cabeça. Concentração e desigualdade. Elas vão ser muito úteis para a aula de hoje. Então, para falar sobre a região Sudeste, é sempre bom a gente localizar no mapa, certo? Então, vem aqui comigo. Vocês podem perceber que aqui, nós temos o Brasil inteiro dividido em estados, mas cada uma dessas cores serve para uma região. Daí, o que a gente percebe? A região Sudeste é essa aqui, em cor de rosa. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Se a gente compara ela com as demais do nosso país, né, com a região norte, que é gigantesca, ou centro-oeste, nordeste, ela é pequena. Ela só é maior que a sul. Mas mesmo tendo um dos menores, ocupando aqui uma parte pequena do território do Brasil, essa região ela é o que a gente chama de uma região concentradora. Então, gera uma situação desigual entre as outras regiões. Então, agora nós podemos ir para o nosso mapa mental, na tela. Nesse mapa mental, nós vamos ver que para estudar a região Sudeste, suas características socioeconômicas, a gente começou falando da regionalização do Brasil, e a gente viu a região Sudeste, né, no Sudeste do Brasil. Em seguida, a gente vai ver um pouquinho sobre a distribuição da população no país, o que vai ajudar a gente já a ir provando aquilo que eu falei para vocês, que a região Sudeste é uma região concentradora. A gente também vai falar de indústria, a gente vai falar de agroindústria, a gente vai falar do IDHM. Fiquem tranquilos, eu vou explicar o que é. A gente vai reafirmar se a região Sudeste ela é ou não é uma região concentradora, e a gente vai voltar no passado para poder ver de onde e de quando vem essa concentração toda na região Sudeste. Depois a gente vai retomar as duas palavras importantes do início da aula, que são concentração e desigualdade. Então, vamos olhar uma tabela, que é o nosso próximo slide? Essa tabela, ela fala sobre a densidade demográfica e a concentração populacional. Mas, Gustavo, o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, você sabe 1 metro quadrado? Imagina 1 quilômetro quadrado. E quantas pessoas por quilômetro quadrado vão ser essa densidade demográfica? E aí a gente vê os 4 estados da região Sudeste. A gente vai ver, por exemplo, que em Minas Gerais existe uma média de 33,4 habitantes para cada quilômetro quadrado, de acordo com os dados do censo de 2010. No Espírito Santo, 76,2 habitantes por quilômetro quadrado. Em São Paulo, já é um número bem maior, 166,2 habitantes por quilômetro quadrado, já é uma alta densidade demográfica. Mas, olhem o Rio de Janeiro, 366 pessoas em média para cada quilômetro quadrado. É muita gente para um espaço reduzido, não é isso? Fazendo a média da região Sudeste, a gente tem uma média de 86,9 habitantes por quilômetro quadrado. Mas aí então, Gustavo, você mostrou qual é a média da região Sudeste, mas comparado com as outras regiões, isso é muito ou isso é pouco? É aí que a gente vai ver a próxima tabela que serve para a gente fazer esse comparativo. Vamos nessa? Então vejam só, a média da região norte do Brasil, aquela maior zona que a gente viu no mapa, é 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Centro-oeste, 8,75, mais que o dobro, mas ainda bem menos que aqui no Sudeste. Nordeste, 34,15 pessoas para cada quilômetro quadrado. Sul, 48,58 pessoas por quilômetro quadrado. Aqui no Sudeste, a gente vê que a gente está ganhando, entre aspas, de longe, 86,9. A média do Brasil,
22,43 pessoas por quilômetro quadrado. Bom, então voltando para mim, a gente percebe que a densidade demográfica aqui ela é bem mais alta. Ou seja, a maior parte da população ela se concentra. A população ela não está bem distribuída pelo Brasil, ela está distribuída de uma forma desigual e muito concentrada aqui na região sudeste. Eu sei que vocês gostam muito de mapas e eu trouxe mapa de distribuição da população e mapa de densidade demográfica. Então vamos olhar esse mapa que a gente vai projetar aqui. Nesse mapa de densidade demográfica, quanto mais forte o tom de laranja, mais habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais fraquinho chegando para o amarelo, menos habitantes por quilômetro quadrado, né? Mais a galera tem um espaço, né, para viver. Então a gente pode ver que aí onde é a região sudeste está bem laranja, né? É a área mais laranja do mapa. E no mapa seguinte, né, no próximo slide, nós temos aí uma distribuição de população. Então cada pontinho desses é uma quantidade de pessoas. Então notem também como a região sudeste ela é a que tem mais pontinhos vermelhos, né? Então a gente vê aí mais uma prova de que a nossa região ela é uma região concentradora. Bom, então a gente pode se perguntar um pouquinho quais são essas características da população. E lá no site do IBGE eu achei um mapa bem interessante que eu vou projetar para vocês agora, que ele fala um pouco das características raciais da população do Brasil e, por consequência, da região sudeste. Então, na tela para vocês. Então, esse mapa do IBGE, ele vai mostrar, e aí a gente vai ter o seguinte nele. Percebam que cada cor desses círculos, ela vai estar relacionada a um grupo, né? E o tamanho do círculo a quantidade de pessoas. Então, a gente tem as pessoas que se denominam brancas, pretas, pardas e amarelas ou indígenas. Então, a gente também pode ver as características raciais desses grupos aqui nos estados da região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agora, voltando para mim, a gente vai ver um pouquinho sobre a produção de riquezas na região sudeste, também comparando com o restante do Brasil, para confirmar aquela minha tese de que ela é uma região concentradora, tudo bom? Então, vem aqui para o mapa. Aqui nesse mapa, a gente tem o PIB, o Produto Interno Bruto das regiões do Brasil, certo? Na verdade, ele está por estado, mas a gente já desenvolveu aquela visão de olhar por região. Então, notem, quanto maior o círculo, maior a produção de riquezas. Gustavo, como assim produção de riquezas? Na indústria, no comércio, nos serviços, na agricultura, na pecuária. Quanto maior o círculo, maior a produção de riquezas, certo? Então, dá uma olhada no tamanho de São Paulo, aqui da região sudeste. Depois, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? A gente também tem Espírito Santo. Então, a região sudeste ela é responsável pela produção de mais da metade do PIB do Brasil. E se você prestou bastante atenção, você viu que esse círculo está dividido em setores de cores diferentes. O verde corresponde à agropecuária, o vermelho à indústria e o roxo ao setor de serviços. Então a gente pode ver que tanto em São Paulo, quanto Rio de Janeiro, quanto Minas Gerais, quanto Espírito Santo, o setor de serviços ele é o maior produtor de riquezas. Isso não quer dizer que a indústria seja algo dispensável, né? Ela também corresponde a uma parte boa da produção, né, de riquezas na região sudeste, nesses estados da região sudeste. E a agropecuária, aqui no sudeste, ela é talvez um pouco menos expressiva, podem ver, do que em outras regiões, né? Se a gente for comparar com o Centro-Oeste, por exemplo, com Mato Grosso, né, ou mesmo no Pará e nas outras regiões do Brasil. Aqui a gente tem um gráfico bem legal que ele mostra os maiores valores de PIB em 2015, os maiores produtores de riqueza em 2015 por município. E o primeiro é São Paulo, capital de São Paulo, e o segundo, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro. Então, os dois municípios que mais produziram riquezas em 2015 ficam aqui na região sudeste, o que só comprova que é uma região concentradora, não só de população, mas também de produção de riquezas, certo? Aí, eu vou mostrar mais alguns mapas para a gente entender o que possibilita essa riqueza e de onde essa riqueza vem. Esse aqui é bem interessante porque ele vai mostrar a nossa rede de transporte. Então,
nesse outro conjunto aqui, a gente vai ver a evolução das redes ferroviária e rodoviária do Brasil, né? Mais um que eu consegui aqui no Atlas Escolar do IBGE. Vale a pena pesquisarem, tem muito mapa bom, tanto do Brasil quanto do mundo. Então vamos aqui para 2017, que é o mais atual. Aqui a gente pode ver, né, essa rede mostrada pela aqui, ó, as estradas pavimentadas aqui em vermelho, né, e tanto com as rodovias também. Notem que a parte mais densa, que concentra a maior parte das redes ferroviária e rodoviária do Brasil, fica também aqui na região sudeste, certo? E isso é extremamente importante, porque do que adianta você produzir na indústria, produzir na agricultura e na pecuária, se você não tem como escoar, se você não tem como colocar em movimento até chegar no seu consumidor aquilo que você está produzindo. Por falar em produção e consumo, tem outro mapa aqui, também lá do Atlas do IBGE, né? Acho que eu estou convencendo vocês de ir lá pesquisar, né? Então a gente tem a agroindústria. A gente chama de agroindústria o conjunto entre a produção, né, tanto da agricultura quanto da pecuária, de cultivar os alimentos, né, quanto o processamento industrial desses alimentos. Por isso que é agroindústria. Então a gente tem aqui uma série de produtos: açúcar, produtos de carne, celulose, papel e produtos de papel, laticínios, café, óleos e vegetais. O que é interessante aqui desse conjunto? Que essas manchas, elas vão mostrar a produção, ou seja, onde estão as plantações, onde estão os rebanhos, onde estão as áreas de reflorestamento, né? Onde está aqui as áreas de plantação e produção. Já os pontinhos vão ser a parte fabril da coisa. Então a gente vai ter as usinas de açúcar, são esses pontinhos. As unidades de abate e fabricação de carne são esses pontinhos, tá? A indústria de torrefação e moagem do café são os pontinhos. Agora notem o seguinte, que esses pontinhos, eles ficam bastante concentrados aqui, ó, também na região sudeste. Então também é um destaque do que a gente chama de agroindústria. Agora, se a gente for falar da indústria, né, sem ser ligada aos produtos agrícolas, nós temos uma outra imagem aqui para vocês, que vai para o slide agora. Então aqui nesse slide nós temos a distribuição das fábricas, das indústrias, né? Então notem também, né, cada pontinho desses aí, dependendo do tamanho, né, alguns são círculos maiores, né, notem como eles também estão concentrados na região sudeste, a nossa região concentradora. Bom, já no próximo slide a gente tem uma outra informação. Essa outra informação é o IDHM, é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que ele mede a qualidade de vida, né, através dos dados disponíveis em cada município. Então nós temos o IDHM de todas as regiões do Brasil, notando que mais uma vez a liderança ela fica com a região sudeste. Voltando para mim, você pode se perguntar de onde vem toda essa concentração nessa região. Na verdade, isso passou por vários momentos históricos, desde o ciclo do ouro nos séculos 17 e 18 em Minas Gerais. A gente teve o ciclo do café, que se aproveitou dos solos e do clima muito propícios, principalmente do oeste de São Paulo. E aí, nesses dois períodos, a região sudeste ela passa a ser o carro-chefe da economia do país. E nunca houve uma grande preocupação de criar políticas públicas para que as outras regiões também desenvolvessem de forma que a gente distribuísse melhor as riquezas, a produção de riquezas no nosso país. Daí a gente vai ter, com a proibição da escravidão, a vinda de muitos imigrantes que já criam um mercado consumidor nessa região, né? Lembrando que a escravidão ela foi um dos maiores crimes da humanidade. E nós vamos ter, em seguida, com a decadência do ciclo do café, um processo de industrialização por substituição de importações, que foi empreendido o governo apoiou os antigos fazendeiros do café. Então, tudo se concentrou ali no Sudeste, onde já havia aquela estrutura. Chegando no finalzinho da aula, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Essa riqueza toda, ela está concentrada não só na região Sudeste com relação ao Brasil, mas dentro da própria região Sudeste. A gente também pode ver muita desigualdade e concentração, como nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Bom, isso aqui é o do bairro de São Conrado, onde a gente vê, né, no mesmo frame, condomínios de alto padrão
e também ali o fenômeno da autoconstrução na favela, onde a gente vê, né, verdadeiramente ali uma desigualdade muito forte numa mesma imagem. Chegando no finalzinho dessa aula, para testar se a nossa atenção estava ligadinha em tudo que a gente aprendeu hoje, vamos para o nosso desafio, que eu acho que quem está trazendo é a Dandara. Acertei. O que explica que exista tanta riqueza, mas que ela não chegue a quem mais precisa? É a densidade demográfica? É a indústria? Ou é a desigualdade? Acertou quem falou desigualdade. Então, voltando para mim, espero que você tenha acertado, espero que tenha aprendido bastante. Até a nossa próxima aula.